Acredito que para todos nós teremos aqui um tempo para realizar os sonhos que a gente tanto deseja que seja realizado. Amém? Estive conversando com o pastor Solange hoje à tarde a respeito da palavra de Deus e eu notei uma coisa que às vezes passa desapercebido aos nossos olhos. As manifestações de Deus aos homens. E a Bíblia Sagrada diz que quando Deus ele se manifestou para Moisés, para Abraão, melhor dizendo, para Abraão, Deus se manifestou em voz. Amém? Ele diz que Abraão ouviu Deus dizer. Quando Deus manifestou ao nosso irmão Moisés, ele manifestou no meio de um fogo e ele ouviu uma voz dizer, lhe dando ordem, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Na manifestação de Josué, foi da mesma natureza. Na manifestação de Josué, a Bíblia diz que Josué, estando ali diante daquele que era o príncipe do exército de Deus, prostrando e adorando, ele falou, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é o quê? É santo. E eu fiquei parado e vendo como Deus ele parece ter mudado as características da sua manifestação ao encontro do homem durante o tempo de cursos de tempos. Desde Abraão até Josué, Deus se manifestou de formas diferenciadas. Samuel também ouviu Deus, não viu Deus, ele ouviu Deus como voz. E aí eu fui parado e pensando assim, e de repente veio na minha mente quando Cristo se manifestou aos discípulos. A Bíblia diz que Jesus Cristo lhe convidou para ir orar ao monte. E nesse monte o Senhor Jesus Cristo se transfigurou-se diante deles. Essa transfiguração de Jesus, e a palavra transfigurar, significa mostrar o que está dentro para fora, ou colocar de dentro para fora. Fez com que as vestes de Jesus ficassem resplandecentes e o teu rosto como o sol do meio-dia. A Bíblia Sagrada diz que houve ali diante de Jesus dois personagens, Moisés e Elias, e ambos estavam ali consolando ou falando a respeito da sua morte, ou como haveria de ser. É interessante entender que os discípulos também estavam ali. A Bíblia diz e faz questão de dizer que os discípulos estavam carregados de sono. E acordando Pedro do sono e vendo aquela visão, e vendo que os dois varões apartaram-se de Jesus, logo dirigiu a voz a Jesus, dizendo, Senhor, queres que façamos aqui 3 tabernáculos, ou 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés, e uma para o Senhor? E a Bíblia diz que uma nuvem lhe fez sombra, e ele temeu. Amém? E uma voz saiu daquele lugar dizendo o quê? A este ouvi, ao meu filho, a este ouvi. É interessante que eu parei para pensar e eu observei uma coisa muito interessante. Qual é a coisa interessante? Quando Cristo se transfigurou, os discípulos não sofreram nada a não ser o quê? Um temor. Não lhe foi exigido nada que lhe tirasse as alparcas dos pés. Não lhe dirigiu palavra dizendo, o lugar onde tu estás é santo. Presta atenção. Houve toda uma diferença da manifestação de Deus, desde o tempo de Abraão até aquele último dia, que foi o dia da transfiguração de Jesus. É interessante que a palavra glória significa peso. Amém? A Bíblia diz que Deus manifestou a glória dele no templo de Salomão, de maneira que os que estavam dentro da casa não conseguiam sair, e os que estavam fora não entravam. Porque a glória é o quê? O peso do Senhor. A graça que Cristo trouxe consigo naquele dia fez com que aqueles homens que ali estavam, pecadores que eram, todavia não lhe exigiram o quê? Absolutamente nada. A única ordenança divina para Deus é, eis aí o meu filho amado, a este ouve.
Diga glória a Deus. Glória a Deus. A esse vocês prestem atenção na sua voz. Resumindo então o meu pensamento. Como Deus não é um Deus que muda, porque a própria palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele é imutável, ele não muda. Amém? Ele é Deus, não pode negar a si mesmo. Mas o que será que aconteceu no Monte da Transfiguração que não houve exigência aos pecadores diante de Cristo Jesus? Diga para me ouvir, graça. Diga a graça. A graça. A graça não é esmagadora. A graça não é pesada. Mas a graça é exigente. Diga, a graça é exigente. No tempo da lei, se alguém fosse pego em algum ato errôneo, esse homem só poderia ser condenado se fosse tomado por testemunhas. 2 ou 3 testemunhas levavam o caso dele diante de um sacerdote, ou diante de um juiz, ou diante de um rei, e esse homem era condenado pelo seu ato. Já a graça não existe isso mais. Amém? A graça não espera que ninguém se testemunhe contra você. Você mesmo é o próprio testemunho contra você quando peca. Por isso que a Bíblia Sagrada diz assim, Cristo ensinando sobre a lida com a graça de Deus, que é diferente da lei de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta assim, que ele pregou falando que se um homem olhar para uma mulher e no seu coração a desejar, já adulterou com ela. O que é mais radical no seu raciocínio? A graça de Deus ou a lei de Deus? O que é mais pesado? A graça de Deus ou a lei de Deus? Eu tenho para mim que as exigências da graça são mais esmagadoras do que as exigências da lei. Porquanto, na lei, os artefatos que ali tinha eram apenas testemunhais terceiros. Agora não. A graça lançou a culpabilidade dos meus pecados para dentro de mim. Então, se eu peco com os meus olhos, se eu peco com a minha boca, ou se eu peco no meu pensamento, o valor do peso do pecado é o mesmo. Presta atenção. Então, portanto, a graça existe leis, e que nós precisamos examinar essas leis. Apesar de que a palavra lei assusta o crente moderno. O crente moderno diz, não existe mais leis. Jesus cumpriu a lei, mas ele delegou leis. Ele cumpriu uma lei, mas delegou o quê? Leis em cima do que estava. As interpretações da palavra de Jesus nos coloca minúsculos diante dele. Então vejamos, como Deus pode me ver hoje? Como será que Deus está me vendo hoje? Deus não me vê como você me vê. Você me vê como falho, fraco, pequeno, incapaz. Posso ser tudo isso e até muito mais aos seus olhos. Contrário da visão de Deus para conosco. Amém? Deus não te vê e não me vê como eu te vejo. Talvez eu te vejo desanimado, fraco, pequeno, relaxado, vazio, opaco. Mas Deus não te vê com essa tendência. Porque quando Deus olha para o ser humano, homem, carnal, se ele olhar com o olho de Deus, ele nos fulmina pela sua ira. Porque nós temos um Deus que se ira todos os dias, está escrito. Nós temos um Deus que a Bíblia diz assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós temos um Deus que diz, minha é a vingança. Ó, o sangue de Jesus tem poder. Caindo eu na mão dos homens, Deus pode me livrar. Caindo eu na mão do meu inimigo, né? Deus pode me livrar. Se Satanás, eu cair na mão dele, Jesus pode me livrar. Mas se eu cair na mão de Deus, quem poderá me livrar? Então Deus, que nós estamos pregando hoje nessa noite,
É um Deus que não nos vê da forma que estamos aqui olhando uns para com os outros. Quando Deus nos vê, Ele não vê-nos como nós estamos aqui vestidamente cobertos com esta vestimenta. Existe uma vestimenta em você e em mim, da qual não somente Deus enxerga, mas como o nosso adversário também a enxerga. Então abra sua Bíblia comigo lá em Zacarias. Fica no Antigo Testamento. Zacarias fica no Antigo Testamento. E eu quero ler aqui uma palavra para vocês verem a respeito de como Deus ou o nosso adversário enxerga o homem. Capítulo 3 diz, tem como por epígrafe a quarta visão. O sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. Acharam? Leamos. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à tua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhes estas vestes sujas. E eles as disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqui você vê que o espírito, o mundo espiritual, ele trabalha com uma ótica de como a sua veste está. Então, logo, tanto Deus quanto Satanás, que vê você para cima e para baixo, observa como está a sua vida espiritual, não pelo que você está fazendo aos teus olhos, mas como está a sua veste, a sua vestimenta, a sua roupagem espiritual. Nós observamos aqui que nós não estamos tratando aqui de um ser qualquer, nós estamos falando aqui de um sumo que? Sacerdote da casa do Senhor. E Satanás estava ali o quê? Lhe acusando-lhe, fazendo com que ele passasse vergonha, lhe opondo-lhe, lhe refreando. E por que Satanás tinha toda essa autoridade contra esse personagem, sumo sacerdote? Porque Satanás observava que a sua veste estava o quê? Salpicada de sujeira. Esta sujeira na roupagem desse homem são os pecados não, confessados. Essa sujeira aqui encrostada na veste desse homem aqui, era os pecados que ele não conseguia absorver para poder pedir perdão. Era pensamentos, atos, palavras, gestos que foram manchando as suas roupagens espirituais a ponto de abrir um portal para que Satanás agora virasse o quê? O seu rival número 1. Mas a Bíblia Sagrada diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Diga glória a Deus. E o que Deus fez com isso? Deus deu ordem ao anjo do Senhor para que primeiramente repreendesse o acusador. Para que repreendesse quem? A Satanás, acusador, que lhe opunha. Tirou dele a consciência pesada, o espírito de acusação na consciência dele, falando sempre por fora, não por dentro, mas por fora, mas atingindo por dentro. Deixa eu te falar, o adversário tem muita força, minha irmã. Tem gente que acha que o adversário, é o torresmo aqui de casa. O adversário tem muitas estratégias, ele tem muita força no ápice do seu mundo espiritual caído. Observa só, vou te falar um ato aqui, humano para humano.
E você vai ver o poder que tem a fala de um adversário. A Bíblia diz que Gideão fez uma batalha. E a batalha de Gideão, ele foi mais do que vitorioso nessa batalha. E Gideão tinha um filho. E esse filho era o filho mais velho. E ele pegou, que era o primogênito, para dar honraria ao seu filho mais velho. Pegou uma espada, lhe deu e falou: vai e fira os reis que nós já o vencemos. Esses reis já estavam derrotados. Eles estavam aprisionados. Eles estavam presos. Eles estavam o quê? Derrotados. O próprio Gideão perguntou-lhes: olha, o que fizeste com aqueles homens em tal lugar? Ele falou assim: matamos todos ao fio da espada. Como lhes parecia esses homens? Como filho dos reis, como você. Nós matamos todos eles. Não deixamos nenhum deles sobreviver. E Gideão falou: se tu não tivesse matado aquele povo, porque são meus irmãos, deixaria-vos viver. Mas por conta agora matastes os meus irmãos, morrerás ao fio da espada. Sabe o que eles viraram e falaram? Passou de nós a agonia da morte. Estão presos, estão amarrotados, mas tem palavra, diga, eles têm palavra. Palavras confrontadoras. E a Bíblia diz, pastor, abre lá para mim no livro de Juízes, no capítulo 6, aonde começa a batalha de Gideão. E a Bíblia Sagrada diz que quando Gideão ganhou, houve esses dois reis, um nome de um eu estou lembrando agora, é Zeba e Zalmuna, é o nome do outro. Nomes estranhos na nossa linguagem. Mas todos esses dois reis aprisionados, algemados, presos, então chega quem? O primogênito de Gideão. Jovem, forte, certamente bonito, talentoso, mas na hora que ele pegou a espada para arrancar, para ferir esses dois reis, que já estavam derrotados, os reis desafiaram esse rapaz. Olharam para ele e falaram assim: tal qual é a coragem do pai, é a coragem do filho. Estou duvidando que esse jovem tenha coragem de arrancar essa espada e ferir homens guerreiros como nós. E isso fez com que estremecesse o coração do jovem, porque não tinha o quê? Experiência na batalha. Não tinha experiência de ouvir o acusador e confrontá-lo. Levando isso para o mundo espiritual, assim também muitos cristãos sofrem, porque o nosso adversário não cala, está derrotado. Diga, ele está derrotado. A Bíblia diz: e por isto manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Mas ele fala. Ele fala. E ele fala, e a fala dele é uma fala, sabe, como que trovão, às vezes, nos pega descuidado e nos joga no chão. Nos esmorece, tira a força. A nossa espada fica enferrujada dentro da nossa bainha. Você precisa ter agora, a partir de hoje, experiência no mundo espiritual. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Gideão, que quis honrar o seu filho, passou-lhe vergonha. E aí o homem que estava preso, os dois reis, Zalmuna e Zeba, zombando do jovem, falou: tal é a coragem do jovem, deve ser a coragem do pai. E aí a Bíblia Sagrada diz que ele teve que pegar a espada e ferir os dois reis, porque o seu filho primogênito não teve coragem, porque não tinha experiência no mundo da fala. Então tem gente que está perdendo a batalha, pastora Solange, espiritual, porque o nosso adversário, o acusador da nossa alma, que é Satanás, nos enxerga pelas nossas vestes. Zalmuna e Zeba conseguiu perceber no jovem a inexperiência da batalha. E com essa inexperiência da batalha, eles fizeram com que ele recuasse a espada. Irmão, o que é mais fácil? A senhora ferir um adversário em um campo livre, solto, ou ele preso? Fala a verdade. É mais fácil que feri-lo preso. Mas mesmo preso,
ele tem o quê? Palavra. Mesmo preso, ele tem o quê? Fala de comando. O nosso inimigo está preso. O nosso adversário está acorrentado. Mas ele tem o quê? Fala. Ele o quê? Fala. Amém? E muitas vezes a fala dele é uma fala destruidora. Então eu observo aqui em Zacarias que o sumo sacerdote certamente vivia uma vida cabisbaixa, destruída. Por quê? Porque o inimigo sabe as brechas que ele tinha. E o inimigo trabalha nas brechas que nós a deixamos ele entrar. Então as nossas vestes têm que estar sempre o quê? Limpas. Agora a veste limpa do crente não compra no bazar, na boutique. Não. As vestes limpas do crente compra do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, na última carta, que é a 7ª carta da igreja chamada a Igreja de Laodiceia, existe aqui uma passagem muito interessante. Quando Jesus Cristo olha para aquele povo, e aquele povo que está dizendo ter e ser o que não é, Jesus os olha e vê, na parte C do versículo 17, pobre, cego e nu. Observa-se que eles não tinham nenhuma proteção espiritual, pastor Solange. Deus não enxergava os crentes de Laodiceia como crentes de vestes. Eles os enxergavam como pelados, nus. Não tinham ornamento espiritual. Eu vou ler o versículo todo para você entender, porque eu falo parte B, às vezes a pessoa fica confusa. Versículo 17, que diz assim: como disses, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e o quê? Nu. Deus está dizendo que este povo que aqui está, eles não tinham uma roupagem espiritual pontuada a ponto de Deus aprová-los. Digo, o sangue de Jesus tem poder. Tem gente com vestes estranhas. Jesus conta uma parábola, pastor Solange, que é das bodas. Um grande chefe de família mandou convidar os convidados que ali estavam, que eram dignos da festa. E chamando um e outro, todos deram aqui por recusados, não quiseram fazer parte da festividade. E voltando o servo para falar com o seu senhor, falou: olha, vai lá, chama todos que você vê na rua, traz tudo, enche a minha casa. E a Bíblia Sagrada diz que eles saíram, chamaram todos, mas havia ainda espaço na casa. Então o Senhor falou: vai, chama os mancos, os coxos, os cegos, toda forma, eu quero a minha casa cheia. E aí saiu ele outra vez, fez outro recolhimento de pessoas e superlotou aquela casa. Que coisa linda. A casa estava cheia. E o Senhor daquela festa agora vai ver aqueles que ele nunca conheceu, mas foram convidados e aceitaram o convite. E ao entrar nessas festas, o dono da festa observou que no meio deles havia um que as suas vestes eram o quê? Não eram vestes nupciais. Suas vestes eram uma veste o quê? Estranha. Ninguém de vestidura estranha pode alegrar o Senhor. Então, quando o Senhor viu esse homem, perguntou-lhe, olha que gentileza dele. Amigo, olha, chamou o inimigo de quê? Amigo. Amigo, como entrastes aqui? Certamente esse homem deve ter pensado, como ele sabe que eu entrei? Porque as suas vestes não estão batendo com aquilo que são dado por mim aos meus convidados. E a Bíblia diz, atais pés e mãos e lançai as trevas exteriores. E ali haverá ranger de dentes e dores. Observa para você ver que no mundo espiritual, Deus consegue olhar e ver, e tanto ele como o nosso adversário,
como estamos na presença de Deus, através de quê? Das nossas vestimentas. E eu não estou dizendo da linhagem que tampa hoje o meu couro. Eu estou dizendo da veste espiritual. Que eu e você precisamos conquistar na igreja de Laodiceia. Deus olhou e falou assim: todos estão cegos, pobres, miseráveis, desgraçados. A palavra desgraçado é pesada, né? A palavra desgraçado, tem gente que fala, pô, desgraça, desgraçado. A palavra desgraçado, desgraça, que origem é essa? Significa a ausência da graça de Deus. Tá? É um nome pesado? É um nome pesado. Meu avô dava cada tapa na nossa boca quando eu falava essa palavra, que até estalava. E a gente falava por inocência. Mas a palavra desgraçado, neste literal texto, significa alguém que não tem a graça de Deus. Logo você começa a entender. Se você tem a graça, você tem veste. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Se você tem graça, você tem vestes. Pode estar um pouquinho encardida. Mas como será que nós vamos fazer para limpar essas vestes? Vou te dar a receita depois. Amém? Porque nós temos a receita que lava as suas vestes. Mas voltando para esse ato aqui, pastora, Jesus vai fazer agora uma oferta. Porque a misericórdia de Deus, ela dura o quê? Para sempre. E ele vai olhar agora aqui e vai fazer uma oferta àquela igreja. E no versículo 18 ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Diga glória a Deus. Ele está dizendo aqui na sua palavra a seguinte forma: eu tenho para vender. Você quer comprar? Eu tenho para vender. Não é mais de graça. Tem um preço a se pagar. Mas a veste que eu lhe dar é vestes brancas. Diga, vestes brancas. Que jamais alguém vai ver o quê? A tua nudez ou a tua vergonha. Diga glória a Deus por isso. Então Deus está vestindo o crente de forma que o inimigo não mais acha nele o quê? Nenhuma brecha. Diga glória a Deus por isso. Vestes brancas que não nos deixam mostrar a nossa nudez ou a nossa vergonha. Se nós caminharmos um pouco mais para dentro do livro do Apocalipse, nós vamos encontrar aqui uma das bem-aventuranças. E é tão interessante, quem lê a Bíblia sabe, que no livro do Apocalipse existe 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Mas uma delas fala da sua e da minha vestimenta. Então está escrito o que aqui? Observe para você ver. Versículo 15. Eis que venho como ladrão. Não é ladrão. Ele vem como ladrão. Não é isso? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não seja o quê? Para que não veja o quê? As suas vergonhas. Você precisa velar pela veste que Deus te deu. Você é um convidado para as bodas, lembra? Você é o quê? Um convidado para as bodas. Suas vestes foram dadas por Ele, tecidas pelo Espírito, colocada sobre nós. Nós não podemos deixar com que essas vestes agora sejam o quê? Danificadas. Então ele chama de bem-aventurado, felizes é aquele que vigia e guarda as suas vestes. Minha irmã, meu irmão, guarda as suas vestes espirituais. Aleluia. Clame por Deus, diga: Senhor, lava minhas vestes com teu sangue até branqueá-las. Diga glória a Deus. Então as minhas vestes, elas podem ser branqueadas. É diferente do sabão Omo, do Assim, que agora estou comprando esse que está mais barato, Assim, ou Assis, sei lá como chama de trem. É o que está mais barato em conta. Diferente do sabão dos lavadeiros, o sangue de Jesus
clareia as suas vestes. Diga que o sangue de Jesus clareia as minhas vestes espirituais. Aleluia. Então, eu olhando assim para a Bíblia Sagrada, eu comecei a entender que quando Deus me vê, não me vê como vê os homens. Tem gente que já chegou a falar comigo assim: eu espero que quando estiver tomando banho, Jesus não venha. Por quê? Não, porque eu vou estar pelado, irmão. Para com bobeira. Jó, para mim, é o homem que representa a santificação acima do extremo. E ele diz o quê? Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Essas vestes que você está vendo aqui, no dia do arrebatamento do Senhor, perecerão. Diga glória a Deus por isso. Por quê, pastor? Porque serei revestido. Amém? Amém. Serei o quê? Revestido. Não dizendo, revestido não, transformado. Glória. Aleluia. A palavra correta é o quê? Transformado. Então as minhas vestes precisam estar em dia, lavadas no sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus por isso. Então eu preciso vigiar, guardar com que essas minhas vestes, elas não sejam danificadas. Elas podem ser danificadas? Podem. Podem ser danificadas. Porque se elas não pudessem ser danificadas, Jesus Cristo não estaria dizendo o quê? Que nós devíamos o quê? Guardá-las. É como coroa. A Bíblia diz que precisamos, como fala? Conservar a nossa coroa para que não a percamos. Está aqui, ó, no livro de Apocalipse, se não for a memória, é o capítulo 2, 11 ou 1, 11. Deixa eu ver aqui para vocês aqui. Deixa eu ver se é o 2, 11 ou 1, 11, que fala sobre a coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Deixa eu ler aqui para vocês aqui. Cadê? Se alguém achar, pode falar para mim aí também, tá, gente? Não tem vergonha não, porque às vezes a gente está pregando assim, aí Deus dá uma palavra para a gente vai correr atrás na hora, assim, sem marcação e com vago, né? Mas eu vou achar para vocês aqui, ó. Versículo 11, capítulo 3 do livro do Apocalipse. Olha aí. 3:11. Está escrito o quê? Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então alguém pode tomar a sua coroa. O mundo espiritual é feito por vigilância. Orar é bom, vigiar melhor. Melhor é você do que viver uma vida de oração, é ser uma pessoa de vigilância. Vigilância cabe em todos os aspectos. No olho, no ouvido, na palavra. A Bíblia diz que na multidão de palavras o que não falta é transgressão. A Bíblia diz que os olhos do homem têm que ser guardados, porque ele pode ser olhos altivos. O coração do homem tem que ser guardado, porque se o coração do homem seja um coração vicioso, isso tudo mancha as vestes espirituais. Então nós precisamos aprender a lavar as nossas vestimentas no sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E as branqueá-la. E vencer. Diga, e vencer. A gente tem falado sobre fé. E é bom falar sobre fé. Mas quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e começamos a lê-la, nós começamos a observar que algumas batalhas espirituais, elas vão ser vencidas, né, através do entendimento, de você entendê-la e colocar ela em ordem, e em boa ordem. Amém? Então nós precisamos aprender, pastor Sônia, com a palavra e colocar a palavra em boa ordem a nosso favor. Quando nós aceitamos, né? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós aprendemos com os nossos pais na fé, que foram nossos primórdios pastores, que precisaríamos orar no que estava escrito na palavra, e o que não é pecado. E aí o que nós fazíamos?
Nós dobrávamos o joelho, pegávamos, escolhia um versículo da palavra e orava em cima daquilo para que aquilo ali verdadeiramente se concretizasse em nossa vida. Aí um dia eu estava na igreja, novo convertido, e você sabe que novo convertido pega tudo. Porque ele acha que tudo vem, é bom e ele tem que fazer. E tinha uma mulher, né? E essa moça, não era mulher, uma moça, e ela vivia se exaltando, principalmente para mim, a se exaltar bastante. Me humilhar e colocar no pó da rabiola. E um dia ela virou para mim, para mim assim, entre a igreja, falou, eu oro pela madrugada. E olha, Deus fala tremendamente comigo na madrugada. Escutei aquilo. E de vez em quando ela me dava umas cutucadas, eu falei, bom, se Deus fala com ela na madrugada, então essa madrugada Deus vai ter que falar comigo também. Porque se Deus fala com ela na palavra, falou que orava e abria a Bíblia e Deus falava com ela na Bíblia, eu falei, não, vai ter que falar comigo também. Não é ciúme não, mas nós todo mundo somos filhos, e Deus não faz acepção de pessoa, e Deus tem que falar comigo. Eu cheguei na minha casa, eu morava numa boa distância da igreja, tinha que andar mais ou menos, acho que uns 4 quilômetros para chegar na minha casa. E eu tinha uma bicicleta, e eu montei aquela bicicleta e fui para casa, falei, hoje pela madrugada eu tenho que falar com Deus. E eu dobrei o joelho, pastor Solange, e comecei a orar a Deus e falar com Deus a respeito daquilo. Foi mais ou menos por volta de meia-noite, eu comecei a orar. E eu fui orando, e eu ficava preocupado, irmão, porque madrugada, para mim, no meu conceito, é 5 horas da manhã. Mas eu já tinha começado a orar meia-noite, fiquei com vergonha de dormir e Deus não falar. Coisa de novo convertido. E eu fui enrolando o tempo e fui passando o tempo. Quando chegou por volta de 4 horas da manhã, eu comecei a orar mais firme. Falei, o senhor tem que falar comigo. 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 Só que Deus fala para o homem hoje, por intermédio de quê, gente? Da palavra de Deus. Claro que tem gente que tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Aí orando, o Espírito Santo de Deus me deu Isaías capítulo 45. Acho que é do 1 ao 5, deixa eu conferir aqui para vocês, que eu estou sem vista. Do 1 ao 3. Irmão, eu abri a Bíblia Sagrada e o Senhor me deu esse texto para a minha pessoa, pessoal. Aí, olha o que está escrito nesse texto. Como isso não anima um filho de Deus na prova? Olha para você ver. Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da tua face. Eu soltarei o João dos reis para abrir diante dele portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Quando eu li isso aqui, Deus falou comigo. Mas eu fiquei tão inchado. Deus fala. Literalmente Deus fala. E aquilo me deu um gozo na alma. Isso aqui me fortaleceu uma quantidade, irmão. E sempre quando eu estava muito fraco, e até hoje quando eu estou muito fraco, eu lembro dessas promessas. Eu estou dentro dessas promessas. Aí você fala, pastor, mas peraí. A Bíblia diz aqui que Deus abria portas, ia bater reis. Você está aqui. Ô irmão, Deus abate rei. Diante dos cristãos, Deus abate rei. Um do rei que é mais abatido diante de mim é o reino das trevas, onde tem como por rei o príncipe das trevas. Todo dia ele é abatido diante de nós. Amém? Portas, elas se abrem. Quando eu mudei para cá, teve um irmão que virou para mim e falou, você vai ter que mudar de profissão, porque essa profissão que você está trabalhando nela não vai te dar rendimento, você vai passar fome, você tem que mudar. Irmã, que me bateu um desespero, com uma cidade desse tamanho, eu não conhecia nada, nem a rua aqui de cima eu sabia, nem o nome do meu endereço sabia direito. Falei, meu Deus, eu vou morrer de fome nesse lugar. Meu pai, porque o diabo, irmão, usa para te oprimir, para me oprimir.
E aquilo me deu um baque, mano, que eu comecei a ficar, como eu falo, mais do que entristecido pela... Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu fiz tudo errado. Eu deveria ter ficado onde eu estava, porque lá pelo menos eu conhecia as pessoas. Todo mundo me conhecia, sabia da minha profissão. Agora eu vim para cá, quem vai me ajudar? Meu Deus. Aí começaram os crentes usados, né? Não por Deus. Fui trabalhar com um rapaz, irmã, o rapaz abriu a porta para mim, não, você vai pintar isso aqui e tal. Fui lá, irmão, fiz o melhor que eu sei. Não é o melhor do mundo, é o melhor que eu sei. Por vista dos que estavam lá, eu senti que eu acho que estava bem melhor. Mas, todavia, não é a minha visão. O patrão era ele. Irmão, trabalhei sábado com ele, trabalhei tudo direitinho. Acho que trabalhei umas 2 semanas com ele. No último sábado que ele me trouxe aqui em cima, que ele parou e falou, irmão, eu vou te pagar você aqui. Ele foi acertar comigo. E ele tinha falado comigo que ao sábado ele pagava 2 vezes. Era dobrado. Eu animei, irmão. 4 meninos para tratar, aluguel para pagar. Eu falei, não, vou trabalhar o sábado, eu ganho 2 dias num. Já fiz até o cálculo. Glória, vai dar um girinho. Na hora de pagar, eu fui falar com ele. Ele falou, não preciso com você não, filho. Eu escutei você falar. O senhor falou comigo. Falei? Falou. Não, ô, irmão, você quer saber de uma verdade? Eu estou te dando serviço para te ajudar. Ô, irmão, aquilo me machucou tanto. Quando ele falou que estava me dando serviço, irmão, para me ajudar. Mas me ajudar em quê? Eu sou um empregado, tenho meus braços para trabalhar, né, irmão? Humilhante. Crente que gosta de humilhar o próximo. Não, estou te dando serviço porque, né, eu conheço seu primo e tal. Estou te dando para te ajudar. Eu falei, irmão, peguei o dinheiro assim. Eu fiz até assim o dinheiro, tá bom. Aqui, o senhor não precisa me ajudar, não. Não sou aleijado, não. As portas que Deus abre, elas não se fecham. Amém? Amém. Respondi isso para ele, irmã, e saí dali amargurado, triste no coração. Porque você pode esperar isso do seu adversário, de um ímpio, de um endemoniado, mas um crente, irmão. Aquilo bateu com uma flecha no meu coração. Eu falei, obrigado, meu irmão, mas o senhor não precisa, né, se sacrificar ao extremo para ajudar um crente. Porque nós temos um Deus que ele provê para nós. Até fora do tempo ele provê. Porque Deus é Deus. Saí dali, irmão, cabeça baixa, vim para minha casa, paguei as dívidas. Né? Me enganaram, irmão, falou que fazendo compra lá no Vila Forte, lá. A compra saía baratinha quando ia pagar. Coitado, enchi o carrinho, cheguei lá, levou toda a semana de serviço. Aí eu falei, moça, mas eu tenho aqui o cupom, eu tenho aqui esse abaixei esse aplicativo. Não, isso não vai não, tem que pegar as coisas na promoção. Você pegou, não tem promoção. Nada que eu peguei tinha promoção, eu falei, não. Né, Solange? Eu fiquei tão aborrecido, irmã, mas eu paguei a conta, coloquei dentro do carrinho. Eu não sabia que podia parar e falar, então não vou levar nada não, pode guardar isso para lá. Não sabia falar essas coisas. Peguei, recolhi, sol viu, né, sol? Saí cabisbaixo, fiquei triste, gastei tudo que não podia. Então, são coisas que acontecem na vida do cristão. Aí, com o tempo, irmão, eu fui conhecendo pessoas, fui conhecendo ponto, fui conhecendo bairro. E hoje, graças a Deus, a gente tem freguês. A gente já tem freguês. Tem gente que liga para a gente, espera a vontade da gente para trabalhar. E imagina, senhora, se eu ficasse desestimulado com a voz do adversário naquele dia. Você tem que mudar de profissão. Hoje, talvez, está vendendo água lá no ponto, que não é pecado e que não é feio. Mas a única profissão que talvez serviria para mim agora é vender água. Olha a água, olha a água. Irmãos, você tem que insistir. Porque se Satanás fala uma palavra, Deus tem 10.000 palavras a seu favor. Glória a Deus. Não muda o seu trajeto. Então, pastor, o que eu faço para poder vencer? Ore com a palavra. Fixe na palavra. Alguém chegou perto de João Batista e falou assim, você é o Cristo? Ele falou, não sou o Cristo, não. Você é o Messias? Não sou o Messias, não. Quem é você? Ele olhou, parou, pensou. É verdade, quem que eu sou? Quem que será que eu sou? Ele falou, já sei quem eu sou. Quem você é? Eu estou lá no livro de Isaías. Eu sou uma vara agitada pelo vento. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu aprendi isso com ele, com João Batista. Quando eu li esse texto, eu falei, peraí. João Batista olhou e falou assim, não, eu sou aquela vara lá. Uma vara que ninguém dá nada por ele.
Mas eu sou aquela vara, agitado pelo vento. Eu sou aquela vara. Você precisa pegar a palavra para se fortificar e colocar as suas vestes em boa ordem diante do Pai. Amém? Amém? Lavar as suas vestes, porque o teu adversário olha para você, e se ele olha para você e vê as suas vestes salpicadas de sujeira, vai fazer com quem? Como ele fez com o sumo sacerdote Josué: lhe opor, lhe oprimir, lhe acusar, lhe diminuir. Haja que a nossa pastora aqui passou por um período, dificílimo. E ela falou que muitas vezes ia orar e ouvia, o inimigo atacá-la, porque o que aconteceu com ela aconteceu com as duas irmãs primeiras, e todas as duas morreu com os mesmos problemas. Imagina a senhora que tortura mental, que sacrifício. Porque uma coisa é você nunca ter sofrido e começar a sofrer. Outra coisa é você ter histórico familiar. E aquilo agora está com você, já não está com outro, está com você. Então aquilo ali oprimiu. E o inimigo nosso sabe muito bem como fazer as suas artimanhas e a matemática para a destruição. Eu era novo convertido, tinha casado com a Solange com uns meses. Eu fui muito viciado. Fui muito viciado mesmo. Eu era muito viciado em maconha, muito mesmo. E um dia eu atravessando, gente, tinha uma gruta. Eu estava atravessando a gruta, sozinho, irmão. Apavorado, não tinha serviço naquela época direito na cidade, eu preocupado. E desde quando eu casei, eu fui muito preocupado com as minhas coisas. Graças a Deus, desde jovem, fui muito preocupado. Mesmo doido, era muito preocupado. Se eu marcasse com a senhora aqui, eu vou te pagar o seu hoje. Podia chover canivete aqui, que eu ia vir debaixo do canivete para te pagar. Não tinha esse negócio comigo, não. Não tinha duas palavras, não. Sempre fui um. O que eu fiz, irmão? Eu andando solitariamente, sozinho, gente, sozinho, passando no meio daquela gruta, uma gruta muito, muito larga, escutei com voz humana, irmão, com voz humana. O inimigo falou comigo, com a sua Solange, a seguinte fala: agora você pode vender maconha e ninguém vai te prender. Como assim? Não, eu falei assim, como assim? Você é crente, é só colocar na Bíblia, eles não dão geral na Bíblia. Olha você vê que o diabo é astuto. Na hora, irmão, eu escutando aquela voz assim, aquela coisa encartida perto de mim, eu dei um grito naquela gruta que eu acho que o diabo está correndo até agora. Eu já falo alto, imagina gritando. Eu te repreendo, Satanás, porque o sangue do Cordeiro me lavou. E aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, você não tem parte com ele. Alô, irmão, nunca mais escutei voz alguma. Você tem que aprender a batalhar as suas guerras e vencê-las. São guerras que o inimigo fala. O inimigo coloca a pessoa na sua porta para te contra-atacar, para te enfraquecer. Irmã, homem é homem. O Eliezer tinha 3 meses de vida, 4, não. Ele já estava andando até 1 ano, ou menos. Eu andando com ele assim, irmão, presta atenção, apavorado, desempregado na época, entendeu? Meu filho pequenininho, magrinho, ele era magrinho, ele não era gordão, ele era magrinho. Eu arrastando ele pela mão assim, para levar ele para deixar na minha sogra, para poder ir pegar uns caminhões para descarregar. E eu tinha um problema pulmonar, irmã, mas um problema pulmonar tão forte, tão ruim, e eu tinha que trabalhar, e eu trabalhava de chapa de caminhão. Encarava chapa de caminhão, encarava qualquer coisa. É pedreiro, pintura, chapa de caminhão, subir para a parede que nem um Homem-Aranha. Comigo não tinha galho, eu tinha que fazer. Aí até o Pedro falou com a Solange, falou: pelo amor de Deus, não deixe o seu marido trabalhar de chapa. Ele passa muito mal com PU. Eu fui pintor de móvel, e quando lançaram o PU, aquilo estourou o meu pulmão. Eu, o Wilson, cunhado dela, meu irmão trabalha até hoje com isso. Nós vemos de polo noveleiro, nós somos mexer só com móveis. Mas quando lançou o PU, aquilo arrebentou o meu pulmão, então eu enfraqueci muito. O Wilson também teve que parar de trabalhar. O único que trabalha até hoje é o meu irmão. Trabalha com PU e não faz mal. Mas nós não, nós temos que parar com isso. Arrebentamos. Tudo bem. Eu carregando meu filho assim, rapaz, um rapaz estava lá assim, do nada, irmão. Eu conhecia ele.
Ele saiu do meio do nada, irmã. Levantou igual uma serpente na minha frente e falou assim: você aí, ó, você agora acertou na loto, né, Carlão? O nome era Carlão. Antes era um malandro, agora é 2 malandros, né? Porque agora você pega seu filhinho e põe sua mulher para trabalhar e você fica em casa com um babau, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Aquele trem entrou no meu coração assim, eu peguei meu filho assim, eu já fui andando assim, olhando os paralelepípedos, tô olhando para ele assim, pensei, eu vou meter o paralelepípedo nele. Aí eu cheguei em casa, coloquei o menino lá, saí de pé de casa e saí, irmã, e aquilo entrou no meu coração e o desejo de morte. O desejo de matar o cara, irmã. Mas aquilo foi tão forte dentro de mim. Aonde que eu sentava, irmão, eu imaginava ele morto. Aonde eu sentava, eu imaginava aquele cara morto. Eu falei, vou matar aquele cara. Eu cheguei até a falar da Solange. Eu falei, Solange, você vai ficar agora uma viúva de marido vivo, porque eu tenho que matar aquele homem. O que ele fez comigo é caso de morte. Ele jamais poderia levantar o calcanhar contra mim, daquela natureza, porque ainda eu estava rastejando na fé, eu não sabia das confrontações inimigas, não conhecia ainda, né, a fala do adversário. Irmã, aquilo entrou com uma flecha. Eu conversei com um tal de Raimundo, que era meu amigo. Falei, Raimundo, eu vou matar fulano. Que isso, Carlão? Se agora é Deus? Falei, não, eu vou largar o evangelho, vou largar meu filho e vou matar fulano. Eu vou matar. E aquilo foi crescendo, irmão. Foi crescendo, foi crescendo. Tínhamos pastores. Solange ligou para os pastores, pediu, vai lá em casa, gente, conversa com o cara. O cara está muito aborrecido. E as maquinações, irmão, quando entra no coração, se você não dobrar o joelho e orar e pedir o Espírito Santo de Deus, tira do meu coração, não sai. Vai só crescendo. É raiz de amargura o nome disso. E a raiz de amargura, ela não contamina só um não, ela vai espalhando. Ela vai crescendo, ela vai espalhando entre o povo. E aí o que eu fiz, pastor Solange? A Solange pediu, os pastores estavam muito ocupados para ir me socorrer. Eu tive que dobrar o joelho, engolir seco, orando a Deus, pedindo a Deus, e eu não podia ver o cara. Quando eu vi o cara, eu falei, vai agora. Eu não aguentava olhar para o cara, mas eu tive que ir orando, orando, orando. O amigo, o irmão dele é meu amigo, me fez. Eu fui orando, eu fui orando, eu fui orando, pedindo perdão pelos meus maus pensamentos, por aquela, né, por aquela ira descontrolada que eu estava tendo. E aquilo foi saindo do coração, irmão. Porque só tem uma coisa que pode limpar o coração do crente, o Espírito Santo de Deus. Aquilo sujou as minhas vestes. E aquilo deu como é que fala? Ele abriu um portal para que o adversário entrasse na minha vida e quase me destruiu. E quase me tirou da presença de Deus, como muitas coisas quase me tirou da presença do Senhor. Então nós precisamos guardar as nossas vestes. Estou dentro do tema. Guardar as nossas vestes. Amém? Amém. Com vigilância. Então você e eu precisamos vigiar dia e noite, se for necessário, para que as nossas vestes não sejam o que? Alvo dos nossos adversários. Amém? Então, olhando para a Bíblia Sagrada, a gente pode orar lendo a palavra de Deus, pastor Solange? Pode. Pode orar em cima de um versículo, pedir, Deus, eu quero que este versículo aqui, hoje, incorpore em mim. Eu quero ser este versículo vivo. Este verbo vivo. Nós temos um no Novo Testamento que gostamos muito, que é, acho que é João 14, 12, que fala, não sois vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. 15, 16, que fala, não sois vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e designei para que vades e deis fruto. Eu peguei esse versículo para mim. Falei, Senhor, eu preciso que este versículo cresça dentro de mim. Que ele possa transparecer, transpor a minha vida. João 15, 16. 15, 16, obrigado. 15, 16 de João. Então você pode muito bem fazer isso, sim. Para quê? Para que você possa manter a sua comunhão com Deus. Amém? Amém. E as suas vestes estarem sempre o quê? Limpas diante do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus por isso. Então você pode lavar o quê? As suas vestes aonde? No sangue do Cordeiro. Vou contar um segredo para vocês aqui.
Vocês sabem que todo homem tem consciência. Os homens que não têm consciência são aqueles que já o pecado os dominou. Chama consciência cauterizada. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus. Eu não sei por que o Espírito Santo de Deus quer falar isso nessa noite com alguém. Mas eu acredito que deve ter alguém aqui que precisa aprender a orar em cima disso. Amém? Capítulo 6 do livro de Hebreus. Olha bem. Capítulo 9, gente. Capítulo 9, versículo de número 14. Eu vou ler aqui o versículo de número 12 a seguir. Amém? Olha bem. Nem por sangue de bodes, de bezerros, nem por seu próprio sangue, entrou uma vez... Perdão, eu tenho que ler o versículo 11, senão você não vai entender nada. Amém? Eu vou ter que ler o versículo 11. Hebreus 9, 11. Pronto, vamos lá. Mas vindo Cristo, aí sim, você vai entender tudo. Ó. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a eterna redenção. Porque se o sangue de touros, de bode, cinzas de uma novilha espargida sobre os imundos os santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Amém? Então, o sangue de Jesus Cristo, não precisa se importar com esse ponto de interrogação aqui, não, porque ele é inexistente. Tá? No original ele não existe, não. Então, por isso que eu ignorei. Mas, presta atenção, o sangue de bodes, de novilhas, né, espargidas sobre um imundo, logo ele achava que estava purificado. Quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno, ele purificará o quê? As vossas consciências das obras mortas. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. E o que são obras mortas na sua consciência? Passado. Passado. Passados, palavras, pensamentos. Se estou sentindo fraca, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo entrar em comunhão com a igreja, não consigo ir no culto, não consigo participar de nada do Espírito, coloca as suas mãos sobre a cabeça e clama pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, lava a minha consciência com teu sangue, para que eu possa servi-lo com precisão, com sabedoria. Aí tem gente que não sabe disso, porque não leu a Bíblia ainda, né? E não sabe que o sangue de Jesus Cristo purifica a sua consciência das obras mortas. Obra morta é o seu passado. O Carlão doidão, de vez em quando, dá um rolê lá no cemitério da consciência. E lá no cemitério da consciência, quem que ele vai encontrar lá? Ele vai encontrar o Carlão viciado nisso, viciado naquilo, né? Que andava como um maluco, era um doido, era um varrido. Então, aquilo ali, às vezes, quer voltar. Aquilo ali, às vezes, quer estar apontado na minha consciência. Mas eu vou deixar? Eu coloco o quê? As minhas mãos sobre a minha cabeça. E clamo quem? O sangue de Jesus. É poderoso para fazer o quê? Limpar a nossa consciência. E limpa nossas vestes também. Diga glória a Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós estamos com um canal lá no YouTube, né, pedindo a todos vocês para que possam compartilhar as nossas pregações e nos ajudar a poder semear um pouco a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Nós sabemos que é uma terra longínqua, pode estar nos ouvindo nessa hora, mas tanto quanto o nosso vizinho da esquerda ou da direita também pode estar ouvindo. Amém? Amém? E a importância nossa não é ser conhecido mundialmente, mas é fazer com que outras pessoas sejam alcançadas
pelo Evangelho. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém?